Algumas partes desta história precisaram ser adaptadas para atender às diretrizes da plataforma. Alguns detalhes mais intensos foram suavizados, mas a essência permanece a mesma. Lhe desejo uma ótima história. A narração já vai começar. O som agudo do scanner ecoava a cada produto passado no caixa do mini-mercado do bairro. O ventilador antigo girava com dificuldade, empurrando o ar abafado da tarde carioca. Um cheiro forte de pão doce recém-assado dominava o ambiente. O sargento Oliveira, de folga naquele dia, segurava um pacote de arroz em uma das mãos e se dirigia lentamente para o caixa. Foi então que, ao virar o corredor das balas, ele viu um menino magro de camiseta amarela desbotada e bermuda larga. Olhava para os lados com olhos miúdos e desconfiados. Estava com um chocolate nas mãos. Com um movimento rápido, enfiou o doce no bolso e deu um passo para trás, pronto para se afastar. "Tira isso do bolso", disse uma voz baixa e firme, bem atrás dele. O menino congelou. Virou-se devagar. Diante dele, um homem alto, de camisa polo simples e olhar direto. O garoto demorou um segundo avaliando se corria. Mas os olhos do homem não deixavam dúvidas. Não era só mais um adulto qualquer. Eu não tô com nada não, tio." "Tira agora, antes que eu te leve para a delegacia", respondeu o homem sem alterar o tom. O menino, relutante, enfiou a mão no bolso e retirou o chocolate. Entregou devagar, evitando o contato visual. "Vem comigo." O homem o guiou com calma até o caixa. Pagou os próprios produtos e depois, sem que o atendente percebesse o que havia acontecido, colocou o chocolate junto às compras e pagou por ele também. A moça do caixa sorriu, sem notar nada de estranho. O menino ficou em silêncio, olhando para os pés. Do lado de fora do mercado havia uma pequena mesa de plástico com 2 cadeiras, usadas por funcionários durante o intervalo. O sargento apontou para a cadeira. "Senta aí." "Pô, já deu, né, tio? Pode ficar com o chocolate, nem gosto desse mesmo." "Senta." A conversa ainda não terminou. O garoto olhou para os lados. Não havia ninguém por perto. Sentou com um leve suspiro de irritação e cruzou os braços. O homem colocou as sacolas no chão, sentou de frente para ele e ficou em silêncio por alguns segundos. Observava o garoto com atenção, mas sem hostilidade. Depois, inclinou-se levemente para a frente. "Esvazia os bolsos." "Mas para que isso?" perguntou o menino. "Tudo o que tiver. Tira e põe na mesa." "A qual é, tio? Isso é abuso de poder, hein?" "Prefere ir preso então?" O menino bufou. Com má vontade começou a tirar coisas dos bolsos. Uma tampinha de refrigerante, um chaveiro quebrado, 2 bombons amassados, um canivete pequeno e, por fim, um papel dobrado com cuidado incomum. Ele hesitou antes de colocá-lo na mesa. "Esse aí também. Eu quero ver tudo." O garoto respirou fundo e colocou o papel sobre a mesa, com os dedos ainda pressionando como se o segurasse por instinto. O homem puxou o papel com delicadeza e o desdobrou. Era uma folha amarelada escrita à mão. Havia nomes, endereços, alguns com observações ao lado como "Me deu comida uma vez", "Vendi bala aqui", ou apenas "Loja onde roubei um pacote de biscoito". O homem ergueu o olhar. "Que lista é essa? De quem você vai roubar agora?" O menino apertou os lábios e balançou a cabeça, parecendo revoltado com a pergunta. Olhou para o chão. Demorou alguns segundos para falar. "Não é isso não. Essa lista aí é de gente que me ajudou, ou de lugares que eu peguei alguma coisa para comer. Coisa pequena. Quando eu estava com fome." O silêncio se instalou entre os dois. O sargento examinou a folha mais uma vez, agora com outro olhar. Dobrou-a com o mesmo cuidado que o garoto tinha antes e a devolveu sobre a mesa. "E por que guarda isso?" "Porque um dia eu vou devolver tudo, cada coisa. Mesmo que seja só um chocolate ou um sanduíche. Nem que seja limpando o chão da loja. Sei lá." O homem encostou-se na cadeira, cruzando os braços. "Qual é seu nome?" O menino hesitou, mas acabou dizendo: "Samuel." "Muito bem, Samuel. Eu sou o Oliveira." Samuel franziu a testa. "Polícia?" "Exatamente." O garoto endireitou o corpo, tentando parecer mais seguro do que realmente estava. "Vai me prender por causa de um chocolate?" Oliveira negou com a cabeça.
Não, mas quero entender por que um garoto da sua idade tem uma lista dessas. E o que mais tem aí dentro que você não me contou ainda? Samuel mantinha os braços cruzados. De cara emburrada, fingia olhar alguma coisa do outro lado da rua, mas sua atenção estava mesmo no papel dobrado sobre a mesa. De todas as coisas que havia tirado do bolso, estava claro para ambos que aquela lista era o que realmente importava. Isso aí não é coisa de menino da sua idade, comentou Oliveira, calmo, mas firme. Samuel permaneceu calado. O sargento inclinou-se um pouco para frente com o cotovelo sobre a mesa. Quantos anos você tem? 12, quase 13, disse com certo orgulho. E seus pais? Samuel elevou os ombros como se não tivesse o que dizer. Onde você mora? Aqui, ali, respondeu sem vontade. Por aí. Oliveira observou o garoto. A pele queimada de sol, as marcas de sujeira nos braços, os calcanhares rachados. Os olhos, mesmo tentando parecer duros, denunciavam cansaço. Um cansaço que não era só físico. Seus pais deixam você assim na rua? Eu nem sei quem são meus pais. Fui deixado num orfanato. Samuel respirou fundo por um momento. Mas lá era muito ruim. Nunca gostei muito de lá, não. Entendi. Então você decidiu fugir. Samuel concordou com a cabeça devagar, mas logo se corrigiu. Na verdade, fui adotado por um casal. Achei que ia ser bom, que as coisas iriam melhorar. Mas o homem era pior do que o orfanato. Me fazia vender bala no sinal. Se eu voltasse com pouco dinheiro... Ele parou, apertando os punhos. Apanhava até cair. Um dia eu fugi para não fazer besteira. E nunca mais voltei. Oliveira respirou fundo. Já tinha ouvido histórias ruins, mas a desse menino chamou sua atenção. É há quanto tempo tá na rua? Uns 2 anos, eu acho. Dormia em abrigo no começo, depois na rua mesmo. Hoje durmo onde der. Tem uns cantos ali perto da linha do trem. E quando sobram uns trocados, pago um PF e fico de boa por umas horas. O sargento passou a mão no rosto, pensativo. O que mais lhe doía não era a história em si. Era o jeito que Samuel a contava. Como se fosse só mais um detalhe cotidiano e corriqueiro. Como se não fosse nada demais. Mas você escreve bem, tem uma boa letra. Aprendi no orfanato. Eu gosto de estudar. Quer dizer, gostava, né? E essa lista, você mesmo fez? Samuel estendeu a mão e tentou pegar o papel sobre a mesa. Já posso ir, tio? O sargento segurou o papel antes que Samuel o alcançasse. Calma, vamos conversar mais. Me conta sobre essa lista. Samuel baixou a cabeça. Parecia ter vergonha de falar sobre aquilo, mas percebeu que não iria sair dali com ela se não explicasse. Quando fugi, fiquei uns dias sem comer. Minha barriga doía tanto que comecei a pedir comida nas lojas. Cada pessoa que me deu um lanche, que me deixou dormir num canto seco, que me deu uma roupa ou um conselho, eu anotava. E também os lugares onde precisei pegar alguma coisa escondido. Eu sei que roubar é errado, então eu só peguei emprestado. Um dia eu vou devolver tudo que peguei. Você pretende mesmo voltar a cada um desses lugares? Claro, sou ladrão não, tio. Quando tiver condição, vou devolver tudo para todo mundo. Oliveira ficou em silêncio por um tempo. Depois, apontou para o chocolate sobre a mesa. Come isso aí antes que derreta. Samuel pegou o doce com hesitação. Abriu devagar, como se não estivesse acostumado com gentilezas sem custo. Que tal almoçar de verdade? Perguntou Oliveira. Ué, se você for pagar, eu como qualquer coisa. O chocolate não tapa nem o buraco do dente. Samuel sorriu. O sargento pegou o papel e o colocou no bolso. Pegou as sacolas do chão e se levantou. Vamos lá. Aqui perto tem uma lanchonete muito boa que vende comida. Samuel se levantou fazendo cara de desconfiado. Ei, esse papel é meu. Vamos lá comer e eu te devolvo, respondeu o sargento. Foram até a lanchonete e o garoto pediu um prato com tudo que tinha direito. Por um momento, Oliveira achou que o menino não conseguiria comer aquilo tudo. Mas Samuel não deixou nada no prato. Assim que saíram da lanchonete, Samuel pediu o papel. Eu te devolvo. Mas vamos dar uma volta. Entra no carro. Pô, tio, tenho umas coisas para fazer aí, preciso ir. Tu não tem nada para fazer. Entra aí no carro. Vamos dar uma volta. Oliveira notou que, enquanto estivesse com a lista, o menino não iria embora do nada.
e ele queria conversar um pouco mais para saber sobre ele. Entra, só quero conversar mais um pouco. Não vou te prender, não. Mas vai me levar aonde? Num lugar aqui perto. Tranquilo, se não quiser descer, não desce. Só confia um pouco. O garoto hesitou. Olhou para o carro, depois para o homem. Não sabia o motivo, mas algo naquele sujeito o fazia querer acreditar. Não era só o uniforme invisível sob a roupa comum. Era o jeito, o olhar. Além disso, ele ainda estava com sua lista no bolso. Tá, mas se tentar me enganar, eu pulo do carro em movimento. Justo, respondeu Oliveira, sorrindo de leve. Entraram no carro. Enquanto o motor rugia baixo e o carro deslizava pelas ruas quentes do bairro, Samuel recostou-se no banco, ainda desconfiado, mas com um leve traço de curiosidade no olhar. O carro seguiu por ruas estreitas do subúrbio, cruzando esquinas tranquilas e calçadas rachadas pelo tempo. Samuel olhava tudo pela janela, tentando adivinhar para onde estavam indo. A desconfiança era nítida. Estava com uma mão na maçaneta e o corpo ligeiramente inclinado, como se pronto para saltar ao menor sinal. Relaxa, rapaz. Tô indo para um lugar que conheço bem. É aqui perto, disse Oliveira, mantendo os olhos na rua. Que lugar? Você vai ver. Poucos minutos depois, o carro parou diante de um terreno murado, com o portão de ferro entreaberto. Era uma área vazia, com mato alto num canto, restos de entulho no outro e uma pequena construção no fundo. Havia o som distante de latidos. Desce aí, disse o sargento saindo do carro e pegando a chave do portão. Isso aqui é o quê? Perguntou Samuel, olhando ao redor. Um dos lotes que o batalhão usa. Tem um canil ali atrás. Venho aqui às vezes para deixar ração, dar uma geral. Samuel hesitou. O lugar parecia abandonado, mas não ameaçador. Desceu devagar, ainda atento a qualquer movimento suspeito. Não se assusta, não. Só quero te mostrar uma coisa. Passaram pelo portão. O barulho dos cães aumentou. Atrás da construção, havia algumas baias simples com 3 cachorros grandes, um pastor alemão, um vira-lata caramelo e um cão preto de olhar tranquilo. Os animais, ao verem Oliveira, começaram a abanar o rabo. Esses aí são parceiros. Estão aqui só de passagem. 2 foram resgatados, o outro pertence ao canil da PM. Mas todos precisam de comida e limpeza. Samuel olhou os cachorros com certa empolgação contida. Fingiu desinteresse, mas se aproximou devagar. Pode fazer carinho. Não mordem, não, disse Oliveira. O menino estendeu a mão e logo o caramelo encostou o focinho em seus dedos. Samuel deu um sorriso rápido, quase imperceptível. Você gosta de bicho? Perguntou o sargento. Gosto, sempre gostei. Só que bicho também sente fome, né? Aí se não pode cuidar, melhor nem ter. Verdade, por isso cuido deles aqui. Mas é trabalho. Tem que limpar, dar comida, água, trocar jornal, essas coisas. Samuel olhou para ele, desconfiado. Tá querendo que eu trabalhe aqui? Tô querendo te dar um tempo, um lugar para ficar um pouco, fazer algo que preste. Em troca, você me ajuda com isso aqui. Pode dormir no alojamento do batalhão por uns dias. Tem lugar lá, cama, banheiro e comida, claro. O menino mordeu o lábio inferior. Pensava, era melhor que a rua. Melhor que o sinal, melhor do que tentar adivinhar onde dormir toda noite. E a lista? Tá comigo, guardada. Você vai ter ela de volta, mas só se não sumir amanhã. Samuel riu. E não é tipo um trato? Isso, um trato. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois balançou a cabeça afirmando. Tá, mas só por uns dias, hein? Claro, você manda. Disse Oliveira, abrindo o portão de uma das baias. E pela primeira vez desde que se encontraram, Samuel entrou em um espaço sem olhar para trás, como quem pela primeira vez em muito tempo se sentia um pouco seguro. Começa amanhã, disse Oliveira. Hoje você só conhece os bichos. Amanhã começa o trampo de verdade. Samuel olhou o cão caramelo que agora deitava ao seu lado. Fechado, tio. O sargento sorriu, mas não respondeu. Apenas observou o menino de longe, fazendo carinho num cachorro como quem, aos poucos, começava a recuperar alguma coisa que nunca teve. O primeiro dia foi puxado. Samuel acordou cedo, ainda se acostumando com a cama do alojamento. Era firme, limpa, com um lençol que cheirava a sabão em pó,
Demorou a dormir na noite anterior. O silêncio incomodava mais do que a rua. Estava acostumado com buzinas, motos passando, gente gritando. Lá, o único som era o zumbido fraco do ventilador de teto e o latido distante de um cachorro. No pátio dos fundos, Oliveira já o esperava com uma pá, um balde e ração. "Hoje começa de verdade, parceiro", disse o sargento entregando as ferramentas. "Já viu como funciona. Agora é contigo." "E você vai ficar só olhando?", resmungou Samuel, ainda com sono. "Hoje sim. Quero ver como se vira. Mas se fizer cagada, boto os 3 cães para correr atrás de você e ainda vou atrás, com a vassoura na mão." Apesar do tom duro, havia um leve sorriso no canto da boca de Oliveira. Samuel fingiu ignorar, mas também deu um meio sorriso antes de começar o trabalho. Com o tempo, foi descobrindo o nome de cada cachorro. O caramelo chamava-se Nino, o pastor alemão, Thor, e o preto, de olhar tranquilo, era Bento. Bento era o mais quieto. Se deitava ao lado de Samuel sempre que ele parava. A rotina foi se formando. De manhã, limpeza. Depois, ração e água. À tarde, banho de mangueira quando o calor apertava. À noite, jantar no refeitório da PM e retorno ao alojamento. Ninguém perguntava muito sobre ele. Parecia que Oliveira já tinha deixado claro que o menino estava sob sua responsabilidade. Em poucos dias, Samuel já caminhava pelo espaço como se conhecesse tudo há anos. Mas, mesmo assim, mantinha o olhar sempre alerta, como quem ainda esperava o momento em que tudo aquilo fosse acabar de repente. À noite, deitado em sua cama no quartel, Samuel sentia uma tranquilidade estranha, uma despreocupação que há muito tempo não o visitava. Pela primeira vez, o silêncio pareceu paz. No fim daquela semana, Oliveira apareceu no canil no fim da tarde com o uniforme da PM, ainda parcialmente desabotoado. Chamou Samuel com um aceno calmo, como quem convoca sem pressa. "Arruma as coisas aí. Vamos dar um pulo lá em casa." "Em casa? Que casa?", perguntou Samuel, franzindo a testa. "A minha. Hoje tu janta com a gente. Minha esposa quer te conhecer." "Ih, não precisa não, já comi no refeitório", disse, tentando escapar. "Vai, rapaz. Ela já fez até pudim. Tu não vai me fazer passar vergonha com a mulher em casa." Samuel hesitou. Nunca tinha sido convidado para jantar na casa de ninguém que não tivesse intenção de mandá-lo embora logo depois. Mas havia algo no tom de Oliveira que parecia sincero, sem ameaça, sem pena. Apenas convite. No carro, ficou inquieto. Limpou a mão na bermuda umas 3 vezes. Arrumou o cabelo com os dedos. Quando chegaram, estranhou a casa. Simples, de muros baixos, varanda pequena e um cheiro bom de comida que escapava pela janela aberta. Dona Rosa apareceu na porta com um sorriso calmo. Vestia um avental florido e tinha cabelos presos num coque frouxo. Os olhos eram gentis, mas atentos. "Então você é o Samuel?", perguntou, estendendo a mão. "Sou, senhora." "Nada de senhora. Rosa tá bom. Pode entrar." A casa era acolhedora. Móveis antigos, mas limpos, quadros de família na parede. Um ventilador zumbia no canto. Samuel olhava tudo como se estivesse num museu. Cada detalhe parecia distante demais da sua realidade. Durante o jantar, falou pouco. Respondeu só o necessário, com a boca cheia e a cabeça baixa. Mas Dona Rosa fazia perguntas com cuidado, sem invadir. Queria saber o que ele gostava de comer, se já tinha ido à praia, se sabia nadar. Depois do pudim, ela limpou a mesa e deixou os dois na sala. Oliveira ajeitou-se na poltrona, cruzando as pernas. Samuel continuava na ponta do sofá, sem encostar as costas. "Gostou dela?", perguntou o sargento. "Ela parece de novela. Fala baixinho, mas manda mais que tu, né?", respondeu com um meio sorriso. Oliveira riu. "Tu percebe rápido." "Pois é. Rosa não fala muito, mas quando fala, eu escuto." O silêncio se instalou por alguns segundos. Samuel parecia querer dizer algo, mas não sabia como. Por fim falou. "É estranho, sabia? Ficar assim, num lugar limpo, comer sem pressa, sentar num sofá, ninguém gritando, ninguém me mandando sair." Oliveira se endireitou na cadeira. "Tu se acostuma. E merece." Samuel o encarou por alguns segundos. Depois desviou os olhos para a estante de livros. "É,
Só não sei até quando vai durar. Sabe, Samuel, você é um garoto bom, educado, esforçado e tem um bom coração. Parece só que não teve muita sorte na vida, disse Oliveira, respirando fundo por um instante. Às vezes, as pessoas só precisam do apoio de um amigo para apontar o caminho certo. Eu tive esse amigo há muito tempo e foi por isso que cheguei onde estou hoje. Não sei se consigo ser esse amigo que vai te levar adiante, mas eu gostaria de tentar, disse Oliveira. Então, se você quiser ficar, a gente dá um jeito. Samuel ficou em silêncio sem responder. Mas naquela noite, ao voltar para o alojamento, ficou olhando o teto por mais de 1 hora. Não pensava em rua, nem em fuga, nem em medo. Pensava no cheiro do pudim, na toalha de mesa bordada e na voz suave de Dona Rosa. Era tudo tão diferente que parecia mentira, mas uma mentira boa. Daquelas que no fundo a gente torce para virar verdade. Os dias viraram semanas e Samuel começou a frequentar a casa de Oliveira com mais frequência. No começo, só para o jantar nos fins de semana. Depois passou a almoçar por lá quando Dona Rosa insistia. E com o tempo começou a ajudar nas tarefas da casa, levando o lixo, secando a louça, regando as plantas do pequeno quintal. Posso lhe fazer uma pergunta, Samuel? Perguntou Rosa enquanto passava um café. Você já pensou em voltar para as ruas? Já tem um tempo que não penso nisso. Mas por que está perguntando? Você quer que eu vá? Não, claro que não. Rosa notou que o menino ficou preocupado. Perguntei porque eu não quero que você volte para lá. Às vezes me pego triste quando penso que você pode sumir a qualquer momento. Eu prometo que, se um dia eu for sumir assim, eu venho falar com a senhora antes. Oliveira, do outro lado da sala, apenas observava. O menino estava mudando. Já não andava com os ombros encolhidos, nem olhava para os lados como quem espera o pior. Já havia dias que não falava da lista, o papel dobrado que antes não largava por nada. Mas Oliveira sabia que ela ainda existia. E, mais importante, ainda morava firme na memória dele. Numa manhã de domingo, Samuel apareceu mais cedo que o costume. Acordou com as galinhas hoje? Perguntou Oliveira, abrindo o portão. Dormi mal, respondeu o garoto. Fiquei pensando numas coisas. Fala aí. Ficou pensando em quê? É que, às vezes parece que isso tudo vai sumir de uma hora para outra. Tipo quando alguém te empresta um brinquedo e quando você começa a gostar, já tem que devolver. Ficou preocupado com o que a Rosa disse outro dia, não foi? Samuel ficou calado. Não se preocupa com isso. Você é bem-vindo aqui. Ela não perguntou aquilo porque quer que você vá embora. Tira isso da cabeça. Não era a primeira vez que Samuel falava algo assim, como se vivesse esperando que o chão fosse sumir sob seus pés. E assim os dias foram passando, um depois do outro, até que o tempo correu mais do que parecia e 2 anos se foram desde aquele primeiro jantar. Samuel agora tinha 14 anos, o rosto mais afinado e o olhar mais tranquilo. Já não era mais um menino desconfiado e nem completamente homem. Estava no meio do caminho, crescendo. Naquela tarde, com o calor diminuindo e o cheiro do café se espalhando pela varanda, ele olhou para Oliveira e Rosa e disse: Se um dia eu for embora, vou levar vocês comigo, nem que seja só na memória. Rosa sorriu emocionada. Oliveira fingiu que não ouviu, mas virou o rosto para disfarçar. Era o tipo de frase que não precisava de resposta, e Samuel, naquele momento, percebeu que estava exatamente onde devia estar. Alguns dias se passaram e ele tinha uma curiosidade que não saía da sua cabeça. Em uma conversa na cozinha, no fim da tarde, Samuel fez uma pergunta do nada, como se estivesse com ela engasgada na garganta. Rosa, disse o garoto de repente, quebrando o silêncio, por que vocês fizeram isso tudo por mim? Ela se virou, olhou para ele com doçura e respondeu com calma. Então, Samuel, você não sabe, mas eu não posso ter filhos. E quando você entrou por aquela porta, parece que uma luz na minha vida se acendeu. Eu comecei a sentir como se você fosse meu de algum jeito. Não foi um motivo muito altruísta da minha parte, né? Rosa baixou a cabeça como se sentisse vergonha do que estava admitindo. Samuel a olhou em silêncio por alguns segundos. Na verdade, isso é muito bom. É bom saber que eu posso fazer bem para alguém também. Vocês já fizeram tanto por mim. Naquela mesma semana,
Oliveira chegou do quartel mais cedo que o habitual. Trazia no rosto uma expressão séria, mas não era de preocupação. Era daquelas feições que anunciam que algo importante está por vir. Samuel estava sentado no chão da sala, desenhando com carvão em uma folha de caderno. Quando ouviu a porta bater, levantou o olhar. "Tudo certo, sargento?" perguntou meio brincando, como fazia de vez em quando. "Tudo certo, meu recruta", respondeu Oliveira, largando as chaves sobre o balcão. "Mas a gente vai sair agora. Vista uma roupa leve e ponha um tênis bom. Vai sujar." "Ué, para onde a gente vai?" "Vai ver. Surpresa." Samuel resmungou, mas foi. "Vocês estão muito misteriosos hoje." "Confia", disse Rosa, com um sorriso de canto de boca. O carro seguiu por ruas que Samuel não conhecia bem. Bairros mais afastados, calçadas rachadas, galpões abandonados. Ele reconheceu algumas paisagens parecidas com onde já havia dormido tempos atrás. Por instinto, encolheu os ombros. "Relaxa", disse Oliveira, percebendo. "Ninguém vai te largar em canto nenhum." Pararam num terreno baldio, cercado por um muro grafitado e um portão de ferro meio torto. Atrás dele, um canil. Vários latidos explodiram assim que o carro estacionou. "Aqui é o abrigo da polícia. Alguns dos cães que a gente treina passam uma parte do tempo aqui. Outros vêm resgatados das ruas, dos maus tratos. Nem todos servem para trabalho, mas todos precisam de alguém que cuide deles." Samuel desceu do carro devagar, encarando o lugar. "Mas e o outro canil? E os cachorros que viviam lá?" "Ele será desativado. Os cachorros vieram para cá, agora estão todos aqui", respondeu Oliveira. "Quer que eu ajude aqui agora? Quero que você assuma esse lugar comigo. A gente tem um funcionário que vem de manhã, mas à tarde e à noite fica vazio. Os cachorros ficam sozinhos. Eu pensei que talvez você pudesse ajudar a alimentá-los, trocar a água, brincar com eles. Dormir aqui se quiser, ou só passar o dia." "Tudo bem. E eu vou ganhar quanto?" "Pensão completa, abrigo, comida boa e uns trocados para guardar. Mas o pagamento real é a confiança. Agora é para valer. Esse canil agora será sua responsabilidade. Esses cachorros dependem de você. Precisa cuidar deles como nenhuma outra pessoa cuidaria." Samuel olhou para os cães pulando atrás das grades. Alguns latiam como se reconhecessem nele algo familiar. "Eu nunca cuidei nem de mim direito", murmurou, quase para si mesmo. "Pois agora é hora de começar." Samuel, no meio de tantos cães, procurava por um focinho conhecido. "E o Bento?" perguntou num tom quase aflito. "Tá bem. Tá ali no fundo, do mesmo jeito de sempre, sentado feito estátua", disse Oliveira, com um leve sorriso. Samuel olhou, e quando viu o cachorro parado no mesmo jeitinho de sempre, sentado à sombra, olhando para ele, sentiu algo se ajeitar por dentro. No começo, Samuel chegou a dormir no quartinho nos fundos do canil. Era apertado, mas limpo. Rosa deixava uma marmita pronta todo dia. Oliveira passava lá depois do expediente. Aos poucos, Samuel decorou os nomes dos cães, aprendeu a lidar com os mais bravos, a ouvir os mais calados. E, curiosamente, começou a falar mais também. Bento, fiel como sempre, continuava a se sentar ao seu lado, em silêncio. Mas com o tempo, outro cachorro se juntou a ele. O mais velho do grupo, chamado Barão, cego de um olho e mancando de uma pata. Quase não latia, mas se arrastava até Samuel como se bastasse sentir sua presença para se acalmar. Logo começaram a andar juntos, Bento à esquerda, Barão à direita, e no meio deles, Samuel, como se fosse parte da matilha. Numa dessas tardes, enquanto limpava os potes de água e ouvia Barão roncar encostado em sua perna, Samuel falou sem olhar para Oliveira. "Outro dia perguntei à sua esposa por que ela me ajudava, mas o senhor, por que está fazendo tudo isso por mim?" Um silêncio pairou no ar por um segundo. Só o som do vento e de um latido distante. "Porque alguém um dia fez por mim", respondeu o sargento finalmente. "E porque eu prometi que, se tivesse a chance, faria o mesmo por alguém." Samuel balançou a cabeça como se confirmasse e entendesse os motivos do sargento. Naquele canil cheio de vozes caninas, Samuel começava a entender que todo mundo, um dia, precisa de ajuda. Que às vezes ajudar alguém também é uma forma de se ajudar.
O canil virou parte da rotina de Samuel. Ele acordava cedo, mesmo sem despertador, e fazia questão de limpar tudo antes de começar a alimentar os cães. Aos poucos, a disciplina foi moldando seu jeito. Sem que ele percebesse, estava se tornando mais responsável, mais centrado, mais atento ao que os outros precisavam. Oliveira observava de longe. Não falava muito, mas notava cada gesto, cada cuidado que o garoto tinha com os animais, com o espaço, com ele mesmo. Rosa, por outro lado, era pura festa toda vez que Samuel aparecia para o almoço. Já lavou as mãos? Perguntava com aquele tom que mistura carinho e autoridade. Já, dona Rosa. Quer ajuda com alguma coisa? Respondia ele, sempre disposto. A casa, que antes era silenciosa demais, agora tinha vozes, passos, risadas e até música baixa vinda do rádio velho da cozinha. Certo dia, depois de um almoço tranquilo, Oliveira pediu para conversar com Samuel. Rosa e eu estivemos pensando, você já passa tanto tempo aqui, já dormiu no canil, já come com a gente, que tal vir morar de vez? Samuel parou, surpreso. Ficou em silêncio por alguns segundos. Eu terminei a obra que estava fazendo e agora a casa tem mais um quarto. Ele será seu, se você quiser. Tipo, morar aqui com vocês? Com um quarto só meu? Isso mesmo, quarto só seu, chave da casa e tudo mais. E a Rosa, ela tá de acordo? Foi ideia dela, para falar a verdade. Só estávamos mesmo esperando o seu quarto ficar pronto. Mas tem uma condição. Lá vem. Qual condição? Resmungou Samuel sorrindo. Você vai precisar estudar e continuar trabalhando. Acha que consegue? Isso é fácil. Mas se eu vier, posso trazer o Barão e o Bento comigo? Oliveira sorriu. O seu quarto não é muito grande, mas pode trazer o batalhão inteiro se quiser. Samuel respirou fundo. Não era só uma mudança de endereço, era uma mudança de vida. Então tá, eu aceito. Então vamos lá ver seu quarto, disse Oliveira, já guiando Samuel para conhecer o novo espaço. Nos dias seguintes, ajudaram Samuel a arrumar o quarto como ele queria. Rosa costurou uma colcha nova e separou algumas roupas guardadas com carinho, como se já esperasse por aquele momento. Samuel, pela primeira vez, teve um espaço só dele, com uma cama onde ele cabia inteiro, uma janela que dava para o quintal, televisão e uma pequena escrivaninha onde podia desenhar e estudar. Barão e Bento passou a dormir ao lado da cama. E Rosa, toda noite, deixava uma luz fraca acesa no corredor, caso ele precisasse levantar de madrugada. Naquele lar improvisado, Samuel finalmente começou a acreditar que talvez o mundo não fosse só feito de partidas. Talvez algumas chegadas pudessem durar. O tempo passou rápido, mais do que qualquer um podia perceber. Samuel cresceu. Passou no vestibular, entrou na faculdade de Direito, enfrentou noites em claro, provas difíceis, estágios puxados, mas seguiu firme. Aos 24 anos, já formado, era um jovem advogado em início de carreira. Trabalhava em um pequeno escritório no centro da cidade e, nas horas vagas, ainda visitava o canil onde tudo havia começado. A rotina era puxada, mas ele não reclamava. Tinha um propósito. Numa noite tranquila de sexta-feira, enquanto ajudava Rosa a guardar a louça do jantar, Samuel puxou o assunto. "O senhor está ocupado aí na sala?" perguntou, secando um copo e olhando na direção de Oliveira. "Não, só esperando o sono chegar." "Por quê?" "Queria conversar um pouco." "Pode ser agora?" "Claro." Foram até a varanda. A noite estava fresca e o céu limpo. Samuel sentou-se ao lado do sargento, apoiando os braços no encosto da cadeira de madeira. "Lembra daquela lista que o senhor encontrou comigo naquele dia no mercado?" Oliveira franziu a testa, tentando puxar na memória. "Lista?" "Aquela que estava no meu bolso, com nomes e endereços, gente que me ajudou ou que eu acabei prejudicando quando ainda vivia na rua." "O senhor até achou que fosse uma lista de crimes." "Ah, sim. Lembro, sim. Mas você nunca mais falou dela, e eu nem sei onde deixei aquele papel." "Eu nunca mais falei, mas nunca esqueci." Samuel respirou fundo. "E eu não preciso do papel. Ainda lembro de cada nome e endereço, de cada rosto, de cada dívida que ficou para trás. Acho que chegou a hora." "Hora de quê?"
de cumprir a promessa que eu fiz a mim mesmo. Quero retribuir cada ajuda, cada gentileza e me desculpar por cada coisa errada que fiz, mesmo que pequena. Agora eu posso fazer isso. Nem sempre com dinheiro, mas com o que eu tenho, meu trabalho, meu tempo, meu esforço. Oliveira cruzou os braços e o encarou por alguns segundos, sério. Depois sorriu de leve. E você quer começar por onde? Acho melhor começar pela parte que mais me envergonha. Os roubos. Teve gente de quem eu roubei pão, fruta, até moedas. Talvez não tenha sido nada grande para eles, mas para mim foi. Então vamos juntos. Juntos? Claro. Isso faz parte da sua história. E como faço parte dela agora, também quero continuar fazendo parte disso. Samuel sorriu. Eu estava torcendo para você dizer isso. Na semana seguinte, começaram a visitar pessoas, uma por uma. Às vezes, Samuel aparecia com uma cesta de café da manhã, outras com uma carta escrita à mão. Em algumas ocasiões, oferecia ajuda jurídica de graça. Em outras, só pedia perdão com os olhos marejados. Nem todos se lembravam dele. Alguns se emocionavam. Outros riam surpresos. Mas todos reconheciam algo em comum: a sinceridade no gesto. E assim, a lista que começou como um fardo no bolso de um menino virou uma ponte entre o passado e o presente. Uma ponte feita de gratidão, arrependimento e redenção. Era um domingo calmo, daqueles em que o tempo parece andar mais devagar. Rosa estava no jardim cuidando das plantas, e Samuel e Oliveira jogavam conversa fora na sala. A televisão, ligada no volume baixo, passava um programa qualquer. Nenhum dos dois prestava atenção. Você lembra daquele dia no mercado? Perguntou Samuel, olhando para o sargento com um meio sorriso. Se eu tivesse corrido, você acha que teria me alcançado? Oliveira riu. Com certeza que não. Você era ligeiro e eu não teria corrido atrás de você. Para falar a verdade, ainda bem que você não correu. Eu também acho. Samuel sorriu genuinamente. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Samuel se levantou, pegou 2 copos de suco na cozinha e voltou. Sentou-se novamente ao lado de Oliveira. Sabe, eu andei pensando... Sobre o quê? Não sei se devia contar isso, mas eu acabei procurando pelos meus pais. Samuel falou com o semblante abatido, carregando um misto de preocupação e tristeza. Oliveira percebeu o peso daquilo, mas não conseguiu esconder a curiosidade. E aí, como foi? Conseguiu encontrar? Só a minha mãe. Meu pai biológico já morreu. Foi numa troca de tiros com a polícia. Polícia? Repetiu Oliveira, surpreso. É, pelo que entendi, ele vivia de pequenos crimes. Roubava lojas, pessoas na rua. Samuel fez uma pausa e murmurou com a voz amarga. Parece que tive a quem puxar. Oliveira se adiantou sem pensar 2 vezes. Você não é como ele. Você fez o que fez por necessidade, não por escolha. Não se compare a ele. Samuel ficou em silêncio por alguns segundos, digerindo aquelas palavras. E sua mãe? Perguntou Oliveira, tentando suavizar o clima. Chegou a encontrá-la? Encontrei. Mora em São Paulo agora. Tem outra família, marido, 2 filhos pequenos. Oliveira se sentiu aliviado por um instante. E como foi com ela? Samuel abaixou a cabeça. A voz saiu arrastada, triste. Eu disse que era filho dela, e ela ficou nervosa. Nem queria falar comigo. Eu insisti, mas ela estava claramente tentando me esconder da nova família. Oliveira sentiu um aperto no peito. Não sabia o que dizer. Ela me mandou embora. Disse que tinha outra vida agora, que meu pai destruiu o passado dela e que não ia deixar que eu estragasse o presente. Contei que ele já tinha morrido. Ela só respondeu, graças a Deus. Os olhos de Samuel se encheram de lágrimas. E então ela disse, por favor, vá embora. Eu não sou sua mãe, a gente não tem nada em comum e eu não quero nenhuma ligação com o passado. Já me livrei disso. Não quero que você volte aqui. Oliveira ficou em silêncio. Sabia que nenhuma palavra resolveria aquilo, mas tentou, mesmo assim. Samuel, eu sinto muito. Você não merecia ouvir isso. Eu sei, e ela também não merecia passar pelo que passou. Oliveira franziu a testa. E como assim? Depois do que ela me disse, fiquei com isso na cabeça.
Então, pedi para um amigo do escritório fazer uma pesquisa mais profunda sobre meu pai. Não achei nada totalmente claro, mas parece que ele teve um envolvimento forçado com ela, algo que ela nunca escolheu. Meu nascimento pode ter sido consequência disso. Havia acusações contra ele, inclusive por esse tipo de coisa, mas ele nunca chegou a ser preso por isso. Se for verdade, ela também não teve culpa de nada. Oliveira passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Meu Deus, Samuel, eu nem sei o que te dizer. Não precisa dizer nada. O que importa agora é o que eu tenho, e vocês fazem parte disso. Oliveira não disse nada, apenas esperou. Quando eu era moleque, achava que ninguém nunca ia me querer por perto. Eu sentia que só servia para incomodar. E agora? Agora tenho casa, pessoas me esperando para jantar, meu cantinho sossegado e só meu. Você conquistou tudo isso, Samuel. Nós só abrimos a porta. Quem resolveu entrar e ficar foi você. O jovem abaixou o olhar, pensativo. Eu queria... Nem sei se posso pedir mais alguma coisa, mas queria uma forma de oficializar isso. Como se fosse uma maneira de dizer para o mundo que eu não sou mais só, que agora eu tenho uma família. Oliveira o encarou, surpreso. Você está falando em... ser adotado? Samuel confirmou com um leve movimento da cabeça, meio tímido, como se desconfiasse que não podia pedir algo do tipo. Se ainda for possível, claro. Porque eu pensei em... Oliveira o interrompeu com a voz firme, mas carregada de emoção. Não será possível entrarmos com o pedido para isso. Samuel abaixou a cabeça com um semblante triste por um momento. Porque eu já entrei com os papéis faz 6 meses. Então, não temos como começar isso agora. Samuel ergueu os olhos incrédulo. Sério? O sargento olhou para Samuel e deu um sorriso. Infelizmente é uma burocracia chata e demorada. Por isso não falamos nada com você. Estávamos esperando tudo se concretizar para te contar. Eu e Rosa achamos que você precisava saber apenas quando tudo já estivesse finalizado. Samuel riu sem graça, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu sempre sonhei com isso, mas nunca tive coragem de pedir. Achei que já era demais depois de tudo que vocês fizeram por mim. Nunca foi demais. Logo que você começou a frequentar nossa casa, já pensávamos nisso, mas tínhamos medo de você fugir e não voltar. Adiamos por muito tempo, mas nossa vontade sempre foi essa. Você sempre foi o filho que não podíamos ter. Você acha que fizemos muito por você, mas você também fez muito pela gente, sem ao menos saber disso. Desde sempre consideramos você nosso filho. Os dois se olharam por um momento que parecia conter todos os anos vividos, todas as lutas, todos os recomeços. Do lado de fora, Rosa observava da janela, enxugando as mãos no avental e sorrindo. Ali, sem grandes cerimônias, o que já existia no coração de cada um ganhou nome, forma e certeza. Família. Dias se passaram, e o sol nascia timidamente sobre a cidade do Rio de Janeiro, tingindo o céu com tons alaranjados e dourados. Na calçada de uma rua simples de bairro, Samuel apertava a campainha de uma casa modesta, com muros baixos e jardim bem cuidado. Uma senhora idosa atendeu a porta, franzindo os olhos para reconhecê-lo. "Posso ajudar?" "Dona Célia?" perguntou ele, com um sorriso calmo. "Meu nome é Samuel. Há muitos anos, quando eu era só um menino de rua, a senhora me deu um prato de comida e não me perguntou nada. Eu nunca esqueci disso." Ela levou a mão à boca, surpresa. "Meu Deus, eu me lembro. Você tinha os olhos assustados e pediu para sentar no degrau. Eu fui buscar arroz com feijão." Samuel confirmou com a cabeça, emocionado. "Vim agradecer. E se a senhora permitir, quero retribuir de alguma forma. Nem que seja cuidando do seu jardim ou te ajudando com algum documento. Eu sou advogado agora." Dona Célia não conteve as lágrimas. Fez um gesto para que ele entrasse. Na calçada do outro lado da rua, Oliveira observava à distância, de braços cruzados, com um sorriso discreto de quem entende que, às vezes, justiça e gratidão andam de mãos dadas. Samuel havia fechado o ciclo, mas para ele era apenas o começo de uma nova história, escrita com escolhas conscientes, com amor e com uma lista que nunca foi esquecida. Obrigado por ter ficado até aqui.
Se você ouviu até o final, é porque de alguma forma essa história prendeu sua atenção. E isso já significa muito para mim. Se gostou, deixa um like e se inscreve no canal. Um forte abraço e nos vemos na próxima história.